quem crê, quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E o que me vê, vê aquele que me enviou, disse Jesus. E ainda ele disse mais: Eu, a luz, eu a luz vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Quem ouvir minhas palavras e não aguarda, a esse eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe a minha palavra, tem quem o julgue, a própria palavra que eu falei, ela o julgará, ela o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por minha própria conta, mas do Pai que me enviou. Ele me deu mandamento do que dizer e do que hei de falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Assim, pois, o que falo como o Pai. Como o Pai me disse. Aqui o Mestre está falando e declarando que foi o próprio Pai, o nosso Deus, que enviou Ele aqui nesse mundo para manifestar a vontade dEle, para que nós viemos fazer e viemos ser abençoados, tanto nessa vida como nós partir daqui. Há um céu, há uma nova terra que o Senhor dará a cada um quando partir daqui, aonde o choro não haverá mais, a tristeza e a angústia não achará mais lugar nessa terra. Nem a morte, nem as contendas, nem as confusão, nem separação, nada de ruim ou de mal se achará nessa nova terra, que é o céu de glória. Mas quem irá para lá? Aquele que se esforçar aqui nessa terra para fazer a vontade do próprio Deus, ele vai estar abençoando com a salvação eterna. Creia nisso, meu irmão. O Senhor está te enviando essa palavra hoje. Eu nem ia mais orar hoje aqui nas redes sociais, porque já fiz a oração há pouco tempo e ia deixar para enviar nas redes sociais mais para frente. Mas por causa de você que me ouve, a qual o Senhor quer te revelar a vontade dele para você fazer e ser abençoado, ele me mandou e me incomodou para estar enviando essa mensagem, principalmente para você. Ele te chama para mais perto dele, porque você ainda está um pouco longe. Ele te chama para que você tenha intimidade com ele, e na intimidade que você tiver com Deus, ele vai trazer a resposta para toda a área da sua vida. Você tem tirado muito tempo para entretenimento, para videogame, para séries, para filmes, para festa, para as pessoas, mas você não tem tirado tempo algum ou pouco tempo para aquele que te deu a vida, uma nova oportunidade e muitos livramentos, para aquele que criou todas as pessoas. Ele te chama. Ele tem um chamado especial para você. Ele quer enxugar suas lágrimas e te dar a mão agora. E se você dá a mão a ele também, se esforçando para orar, para ler a Bíblia, para buscar mais as coisas do reino do céu, ele vai enxugar suas lágrimas. Ele vai te dar força para que você alcance tanto a sua vitória
e faça as pessoas que estão a perto de você também alcançar a bênção. O Senhor está buscando verdadeiros adoradores. Busque Ele pelas madrugadas. Faça jejum, propósito, vai mais na igreja. Pega o seu celular e comece a ouvir oração ou baixar palavras de pregação para ouvir no ônibus, ou passe pregação no seu carro. Comece a ouvir pregações, orações. Busque ao Senhor. Se preocupe em conhecer o Senhor, para que Ele venha te guardar ainda mais e te livrar e venha manifestar a obra dele sobre a sua vida. Está escrito lá em João 14:21. O que me ama, ele obedece a minha palavra. E se alguém me amar, eu e meu Pai, nós viremos sobre essa pessoa e vamos fazer da vida dela, do corpo dela, nossa morada. E vamos manifestar a nossa obra sobre essa pessoa. A paz, a bondade, a conquista, a vitória e todos os benefícios do reino do céu, principalmente a salvação. Mas bem certo é que até nós cristãos temos luta. Podemos até perder alguma batalha, mas com Cristo nós não perdemos a guerra. O Senhor é contigo. Talvez essa situação não passou, é porque você não fez passar de ti ainda esse pecado, essa falha. Talvez você é um cara trabalhador e fala, não faço nada de errado. Mas é aquele que não confessar o Senhor Jesus, ele não vai alcançar a nova terra, nem o novo céu, e vai deixar de ter a proteção da mão do próprio Deus. Procure o Senhor. Está escrito na palavra dele, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. O que isso quer dizer? Talvez você conhece Deus ou Jesus pelas bocas das pessoas, mas Ele quer se apresentar a você. Quando Jesus começou o seu ministério, Ele começou a caminhar e 2 discípulos de João começou a seguir Ele, porque João falou, ali vai o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos de João começou a seguir a Jesus. E quando Jesus olhou para trás, perguntou, o que buscais? E eles falou, mestre, aonde mora? Aonde assiste? Aonde vai estar? E o mestre falou, vem ver. Talvez você tenha buscado o mestre, o Senhor Jesus, não porque você quer ter intimidade ou estar perto dele. Talvez você tenha buscado ele porque você está sofrendo e precisa da bênção. Mas o Senhor Jesus não te julga se você busca ele somente por interesse. Mas ele está te oferecendo hoje que você venha buscar ele não somente por interesse, mas por amá-lo e por ser grato. E se você também buscar ele não somente por interesse, mas por ser grato, amá-lo e respeitá-lo, ele vai te dar o maior de todos os presentes, que é o Espírito Santo. Ele falou, então enviarei o Espírito Santo, que convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo vai te dar força para vencer todas as suas fraquezas, e ainda vai te dar vitória e vai usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Essa escassez, este choro que você tem passado, esse problema, essa dificuldade, ou esse pecado, ou esse vício que você não venceu, se você passar a buscar o mestre não somente por interesse, mas por amá-lo e querer conhecê-lo ele de verdade, ele vai te dar o Espírito Santo, que vai te dar poder e autoridade, vai te dar libertação para toda a área da sua vida. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Quando eu estava na rua, sozinho, perdido, viciado, mendigo, ninguém olhava para mim. Mas o próprio Deus ali, quando eu clamei naquela rua ali, chovendo, as pessoas estavam alegres e felizes com o carnaval. Deus estava triste. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. No mesmo dia Ele me deu um lar e mudou a minha situação. Clama a Ele, que Ele vai mudar a sua situação. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para ouvir a minha oração. Clama a Ele, espere nele, confie nele e o mais Ele fará. Abandone as coisas desse mundo e passe a buscar as coisas do reino do céu, porque o homem não pode receber coisa alguma se não for enviado do céu. Pense nisso você também. Obedeça a palavra em nome de Jesus.